Hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. São 7h17, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 29, e a gente vai trazendo informações aí de tudo que rolou no fim de semana, especialmente dos clubes alagoanos, sobre os clubes alagoanos, para você que está acompanhando pelo NN Play e você que está acompanhando também pela rádio 91.5 NNFM. Seguinte, o Asa estreou no Brasileirão da Série D com vitória. Já nós vamos ouvir o técnico Rodrigo Fonseca, o que falou Rodrigo Fonseca após a partida. Mas antes disso, e também se tratando em Asa, a gente presta as homenagens e também nossas condolências a toda a família do Berinho. Berinho, que foi um dos craques do Asa. Vocês que estão acompanhando o NN Play estão podendo acompanhar um dos gols que Berinho fez jogando no estádio municipal. Inclusive, mandar um grande abraço para o Gleidson, para o Bero, que são filhos do Berinho, são pessoas que eu conheço também. Então, minhas condolências para toda a família, todos os amigos. E o Berinho, que marcou época aqui no Asa, é um dos ídolos do Asa, inclusive, para quem viu jogar. Eu nunca vi, até porque eu nasci muito depois da passagem dele pelo Asa, mas disseram que era muito craque e infelizmente nos deixou aí neste fim de semana. Então, um grande abraço, minhas condolências a toda a família do Berinho e também a toda a torcida alvinegra, que também obviamente vai sentir falta do seu ídolo. E destacando o Asa agora, falando sobre a vitória e uma excelente e grande vitória numa estreia em um Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo aconteceu sábado no estádio Batistão, na Arena Batistão, inclusive com a NN Play dando um show de transmissão, NN Play e NN Play Sports, com o jogo na íntegra, as imagens na íntegra. E nós vamos ouvir agora o técnico Rodrigo Fonseca, o que o Fonsecão falou após a partida. Vamos ouvir. Com menos de 5 minutos abrimos o placar, poderíamos ter feito até outro gol antes da penalidade. Depois do gol, nossa equipe de vez trabalhar a bola, né? Fazer um jogo mais de construção, ficar com posse na defesa, para ter uma transição mais agrupada. Nós começamos a dar um pouco a bola para o adversário, onde acabou saindo o primeiro gol e em menos de 10 minutos o adversário já tinha virado, né? Então isso aí serve de alerta, porque a gente não mude a nossa maneira de jogar, a nossa maneira de atuar. Voltamos para o segundo tempo, procuramos fazer algumas mexidas, né? Para colocar o time mais à frente, com mais movimentação, mais velocidade. E acabou que os dois atletas que entraram participaram diretamente, né? Um deu o passe e o outro acabou fazendo o gol da vitória. Além disso, tem que ter também um jogador que possa fazer esse desafogo. E tem estrela, que foi o Feijão que entrou. Foi a primeira bola que ele tinha pego. Mas antes você tinha colocado o Lucas Grafite, que dessa velocidade no segundo tempo, que abafou de vez o time do Sergipe e a busca incessante. O Asa não teve nem medo de, quando empatou o jogo, de querer um resultado positivo, né? Não, de maneira nenhuma aqui. Quando voltando para o segundo tempo, nós tivemos aí, se eu não me engano, pelo menos mais 3 oportunidades claríssimas de gol, né? Nosso time não se acovardou de maneira nenhuma, procurando fazer o resultado. É o nosso perfil, independente de onde nossa equipe está jogando, nós vamos buscar os 3 pontos sempre. Rodrigo, o Sergipe ele teve no segundo tempo, vou nem falar a questão do primeiro tempo, que você começou com um ímpeto muito forte e surpreendeu o Marcelo Martelotti. Então, provável que depois do gol do Asa, ele muda a característica com 4-3-2-1 e povoa um pouco mais o meio campo, mas ainda assim o Asa conseguiu um desafogo. Mas no segundo tempo, o Sergipe teve mais posse de bola no campo defensivo do Asa. No entanto, não foi tão eficiente. O Asa foi mais eficiente. E hoje ficou confirmado aquilo de você olhar para o banco e dizer: hoje eu tenho mais qualidade para fazer as substituições, coisa que no Alagoano você questionava muito sobre isso. Olha, por isso buscamos algumas peças pontuais, né? Para procurar dar amplitude no segundo tempo. Com a equipe do Sergipe, a gente sentiu que deu uma baixada de guarda. Nós procuramos colocar mais velocidade ainda, né? Que foi justamente o caso do Grafite, depois com as trocas, entrando o Cezinho, o Feijão, dando uma dinâmica e também sustentando mais a bola, né? Jogadores de qualidade que preocupam o adversário, né? Então a gente fica feliz hoje que quando você procura fazer alguma alteração e você tem as peças dentro do sistema que você está buscando essa alteração. Muito bem, ouvimos aí o técnico Rodrigo Fonseca, são 7h22, falando sobre essa vitória importante da equipe do Asa. E agora nós vamos direto a Maceió ouvir e ver Viderlan Araújo, o canhão que comentou esta partida no último sábado lá na Arena Batistão. E o homem acertou. É porque eu não apostei, velho. O Viderlan na sexta-feira disse: só vai ser 3-2 Asa. Meu Deus do céu. Placar exato, meu filho. Bom dia, Viderlan.
Olá, amigos da NN do Jogo Rápido, estamos iniciando mais uma semana e depois da estreia do Campeonato Brasileiro da Série D e com vitória pelo placar de 3-2 no último sábado, agora nós vamos acompanhar uma semana cheia quando o Asa terá pela frente a equipe do Petrolina. Por que foi muito importante esse resultado positivo? A primeira partida fora de casa e o Asa conseguiu alcançar os 3 pontos em uma apresentação consistente, principalmente no segundo tempo, com as modificações promovidas pelo técnico Rodrigo Fonseca e que foi fundamental para que a equipe pudesse ter uma estratégia muito bem estabelecida, melhor do que a oscilação que apresentou no primeiro tempo e a eficiência para poder no final do jogo matar a partida com o gol do predestinado Anderson Feijão, que não fez uma boa partida no quesito participação coletiva, mas no final das contas acabou sendo fundamental por ter feito o terceiro gol e o que deu a vitória à equipe do Asa nos últimos minutos do confronto. Importante também o fato da qualidade apresentada pelos suplentes, aqueles que entraram no decorrer da partida. O Grafite, por exemplo, que entrou no segundo tempo, o Bruno Menezes, que entrou no lugar do Wesley machucado, e todos esses atletas que participaram da segunda etapa, eles apresentaram também um futebol consistente e que passa a segurança para o treinador em saber que em determinados momentos de alguns jogos complicados, como estava essa partida contra o Sergipe, quando o Asa perdia no intervalo do jogo pelo placar de 2-1, o Asa teve força para poder conquistar realmente o gol de empate e, consequentemente, a virada no final da partida. O resultado importante para a sequência da caminhada do Alvinegro. Esses primeiros 3 pontos somados fora de casa, fora do estado de Alagoas, e agora chega o momento de manter a regularidade, fazendo o dever de casa, que será no próximo sábado contra o Petrolina no estádio Coraci da Mata Fonseca. À noite, nós estaremos comentando tudo aquilo que nós observamos no estádio Arena Batistão no último sábado e a nossa projeção também para esta semana de preparação do Alvinegro, pensando no segundo desafio pela Série D do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91 e uma ótima semana para você. Muito bem, são 7h25, falando um pouco também sobre esse jogo da equipe do Asa. Como o Viderlan disse, hoje o Asa tem possibilidades e opções no banco de reservas para mudar uma estrutura tática, como fez e também como mudou o sistema o técnico Rodrigo Fonseca, sem sair de suas características. Quando ele vai para o intervalo perdendo o jogo, que tira um volante, coloca um atacante justamente para criar amplitude no campo defensivo do Sergipe e conseguiu inclusive ter forças para empatar e forças também para virar o jogo. É uma vitória importante, ou foi, melhor dizendo, uma vitória importante numa estreia que é sempre muito complicado jogar, uma quebra de um tabu, inclusive, que durava mais de 40 anos, mas como a gente sempre fala, todas as vitórias ou toda vitória escondem algumas falhas. E o Asa teve alguns equívocos, principalmente em termos de movimentação do lado esquerdo. Não que quem estava do lado esquerdo jogou mal, ou errou, ou falhou. Mas a movimentação, por exemplo, de quando o Gabriel ataca, que é um lateral esquerdo muito ofensivo, alguns momentos, inclusive um dos gols foi pelo lado esquerdo porque não tinha o encaixe ou a dobra junto da cobertura naquele setor. Então é um ajuste que o técnico Rodrigo Fonseca vai ter que fazer, obviamente, para as outras partidas, porque tem que ter uma cobertura quando o Gabriel ataca. E aí vai muito também do jogo, do ritmo e dos jogadores também se entender, até porque o Ítalo Rogério, ele estreou ontem, então vai ter que pegar também um pouco dessa assimilação de posicionamento. Os volantes também vão ter que melhorar nesse ajuste para encaixar a marcação, principalmente desse lado esquerdo, quando o Gabriel ataca, para que o Asa não ofereça espaços para que o adversário possa explorar, como fez contra a equipe do Sergipe. De forma positiva, a maneira como o Asa iniciou o jogo, com muita intensidade, sendo agressivo, fazendo o pé de pressiona, conseguindo abrir o placar por 1-0, e aí vem o que o Rodrigo disse, inclusive era o que eu tinha até anotado. O Asa faz 1-0 e faz 1-0 com muita propriedade, tendo a bola, triangulações, com aproximação na zona onde a bola fica, melhor dizendo, tendo superioridade numérica e tendo uma transição rápida. Mas quando faz o gol, a postura ela muda.
O Asa começa a entregar a bola para o Sergipe e não ter a bola justamente para que o Sergipe saísse mais para o jogo. E aí teve um pouco de complicações. Vem o gol de bola parada, em mais um gol de bola parada, melhor dizendo. E aí é outro ajuste que o técnico Rodrigo Fonseca vai ter que fazer, mas em resumo, foi uma grande vitória e principalmente traz esse aspecto positivo de que hoje o técnico Rodrigo Fonseca pode contar ainda mais com quem está no banco de reservas para entrar e mudar o jogo como foi nesse jogo contra a equipe do Sergipe. Agora é trabalhar, ajustar, ver onde errou para que no jogo em casa contra o Petrolina o Asa possa também vencer e aí dar um passo muito importante, 6 pontos já nesse início do Brasileirão da Série D. Mas a gente vai conversar ainda muito sobre isso hoje dentro do Futebol Show, porque agora vem o Marco Aurélio com o giro do placar esportivo. Teve goleadas e goleadas no Brasileirão da Série A. O Vascão da Massa de Ailton Áviles e Clevane Henrique tomou uma tunda do Tigre. E os alagoanos CRB, CSA e CSE também jogaram no fim de semana. Bom dia, Marco. Bom dia, André, amigos aqui da NNFM, também a você que curte aí o Comando 91, jogo rápido através do YouTube no canal NN Play. Chegando com as informações aqui dentro do seu jogo rápido com os resultados desse final de semana, como disse aí o André, muita bola rolando nesse final de semana, jogos interessantes, goleados, aí como foi o caso do Vasco da Gama, que perdeu inclusive o seu treinador, né? Mas começando aqui pela Série D, primeira rodada, destaque aqui para o grupo A4, que é o grupo do Asa e do CSE, que jogaram aí no sábado, fizeram as suas estreias nessa primeira rodada da Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos então aqui aos resultados. No estádio Batistão, lá na Arena Batistão, o Sergipe perdeu para o Asa por 3-2. No estádio Paulo Coelho, Petrolina, lá no interior de Pernambuco, Petrolina empatou com a Jacuipense em 0-0. No estádio Adalto Moraes, também no sábado, a Juazeirense empatou com Itabaiana em 1-1. E jogando no estádio Juca Sampaio, lá em Palmeiras dos Índios, o CSE fez a sua estreia diante do Retrô de Pernambuco, jogo que terminou empatado em 0-0. Resultados aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaque para a única vitória do grupo, que foi a do Asa, né? O Asa foi o único que ganhou aí nessa primeira rodada, é o líder com 3 pontos, o restante aí todo mundo com 1 ponto, apenas o Sergipe que não pontuou. Situação então aí da tabela de classificação do grupo A4. Só passando aqui os próximos confrontos aqui do Asa, volta a jogar a segunda rodada, vai jogar em casa aqui em Arapiraca, no próximo sábado às 5 da tarde, contra o Petrolina, lá de Pernambuco. Já o CSE joga a segunda rodada fora de casa, vai enfrentar o Itabaiana, lá no estádio Barretão. São jogos aí dos representantes aqui, o Asa e também a equipe do CSE. Agora destacando a Série C do Campeonato Brasileiro, o CSE que jogou ontem pela segunda rodada da Série C. Série C que começou no sábado com empate Sampaio Correia 1, Figueirense também 1. O ABC perdeu em casa para o Náutico por 3-0, com o resultado Marcelo Cabo foi demitido do ABC. O São Bernardo goleou a Tombense por 4-2 também no sábado. O Atlético fez a sua estreia, que jogou lá a sua estreia em casa, né, lá na cidade de São João del Rei, interior de Minas, venceu o Clube do Remo por 3-1, boa equipe do Atlético lá de Minas. O CSA ontem empatou com a Ferroviária de Araraquara em 1-1 no estádio Rei Pelé. O Londrina foi goleado em casa para o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 4-0 ontem. No estádio Almeidão, o Botafogo da Paraíba empatou com o Caxias em 1-1. O Volta Redonda venceu o Floresta lá do Ceará por 2-1. Foram os resultados de ontem aí pela Série C. Lembrando que ainda hoje tem mais 2 jogos no fechamento dessa segunda rodada da Série C. No estádio Presidente Vargas tem um Ferroviário do Ceará enfrentando a Aparecidense lá de Goiás. E o São José do Rio Grande do Sul encara o Confiança hoje também às 20 horas. São os 2 jogos aí que fecham essa segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Destacando agora a Série B do Brasileirão, o CRB que também jogou no final de semana, empatou, né, jogou no sábado, só que a rodada começou na sexta-feira com a derrota do Ituano para o Operário do Paraná por 2-0. O Sport venceu o Vila Nova de Goiás por 2-0. O Avaí perdeu em casa para o Santos também por 2-0. E o Guarani perdeu para a Chapecoense por 1-0 também na sexta-feira. Aí no sábado, o CRB empatou com o Amazonas em 0-0 no estádio Rei Pelé. No estádio Mangueirão, Paysandu empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1.
Na Arena Independência, o América Mineiro venceu o Novo Horizontino por 2-0. No estádio Couto Pereira ontem, o Curitiba venceu o Brusque por 1-0. No estádio da Serrinha, o Goiás também venceu a Ponte Preta por 3-0. Hoje tem o último jogo da rodada, jogo às 19h30, lá no estádio municipal de Mirassol. Mirassol encarando a equipe do Ceará, fechando então essa segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo que ainda não venceu, né? Perdeu na estreia e empatou no sábado aí contra a equipe do Amazonas. Destacando agora a Série A do Brasileirão, Série A que tá interessante, inclusive aí teve essa derrota do Vasco. Série A que está na 4ª rodada já, né? O Vasco perdeu aí no sábado para o Criciúma por 4-0 aí. Com a derrota, o técnico Ramon Dias foi demitido do Vasco, o técnico do Vasco da Gama foi demitido. Na Arena Pantanal, Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 3-0. Na Arena Fonte Nova, também no sábado, pela Série A, 4ª rodada, o Bahia venceu o Grêmio por 1-0. No Maracanã, clássico carioca, hein? Flamengo perdeu para o Botafogo por 2-0 ontem. O Cruzeiro, jogando no Mineirão, venceu o Vitória da Bahia por 3-1. O Corinthians voltou a vencer e voltou a fazer gols, né? O Corinthians que não estava fazendo gols aí há alguns jogos e ontem venceu e fez 3 diante do Fluminense, 3-0 lá na Arena Neoquímica. Na Arena Castelão, Fortaleza empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude empatou com o Atlético Paranaense também em 1-1. O Internacional, jogando no Beira-Rio ontem, também empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. Rodada essa que será finalizada hoje com o clássico Choque Rei lá no Morumbi. Às 20 horas tem São Paulo e Palmeiras fechando então essa 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos aí desse final de semana, com um destaque aí dessa goleada aí do Vasco da Gama, perdendo para o Criciúma por 4-0. André Alves. São 7h44, com estas informações fechamos e finalizamos o Jogo Rápido desta segunda-feira. Vocês continuam com o Comando 91, Ailton Áviles e Clevane Henrique, os vascaínos, trazendo informações e prestação de serviço para vocês. Voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas no Futebol Show. Grande abraço, bom dia.